1 Samuel, capítulo 28, versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor: E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Diga glória a Deus. Amém. Samuel, quando julgava Israel, a preocupação de Samuel era levar ao povo ao conhecimento de Deus. E Samuel, ele era tão zeloso, mas tão zeloso pela palavra, que através de Samuel, Deus guiou Israel com poder e grande glória. Sendo que a palavra diz agora que Samuel é morto, e Saul, ele vai fazer algo que chama muito a nossa atenção, porque Saul agora, ele vai trazer de volta uma adoração que era reprovada pelo próprio Deus. Adoração a quem? O culto a quem? Ele está trazendo de volta os adivinhadores e os encantadores, práticas que o próprio Deus abomina. E entenda que Saul não tinha motivo para fazer isso, porque Saul foi levantado como rei, recebeu de Deus uma grande oportunidade, mas Saul teve oportunidade, recebeu vitória de Deus, mas o principal que Saul não tinha, um coração que agradava a Deus. E quem tem um coração obediente aqui que agrada a Deus? Você sabia que uma pessoa, ela pode receber a bênção de Deus, a vitória do Senhor, mas isso não garante que essa pessoa é temente a Deus. Diga assim para quem está no céu: Deus pode te abençoar, Ele vai te abençoar, mas a sua maior vitória não é física, mas é espiritual. O prazer de servir a Deus. E quem tem esse prazer de servir a Deus de todo o coração aqui? E Saul agora, ele é um homem que recebeu muitas bênçãos de Deus, mas não tinha o coração que adorava ao Senhor. É por isso que agora Saul, desesperado, ele vai trazer de volta a Israel os adivinhadores e encantadores. Você crê que esta é a palavra do Senhor? Que Deus vai falar conosco com poder e autoridade? Se você puder, em reverência ao Senhor, se coloque de pé por gentileza e repita após mim, em bom som e alta voz, o versículo de número 3. E eu confesso para a igreja que o que nós iremos ouvir agora vai falar muito ao nosso coração. Por isso, abra o seu entendimento, não preste, não tire a atenção de nada do foco da palavra do Senhor. Repita após mim em bom som e alta voz, o verso 3. E já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Há uma diferença de Deus para quem adivinha? Muito. Há uma diferença do Deus que é santo e poderoso para aqueles que trabalham com encantamento? O que Saul está fazendo está certo ou errado? Eu também acredito nisso. Crê nessa palavra? Então coloque a sua Bíblia sobre o seu assento e vamos aplaudir bem forte ao Senhor.
aplaudir sua palavra? Vai aplaudir e vai dar glória a Deus. Mais forte que é para Deus ouvir. Vamos aplaudir mais forte ainda. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a sua palavra será ministrada nessa manhã. Ninguém veio ouvir o homem falar, pois o homem de si não tem poder para fazer nada. Então que eu diminua nessa manhã, que o Senhor cresça, e sobre cada vida que te louva e que te exalta, e que a palavra do Senhor ela vá e produz o resultado para qual o Senhor a tem enviada. Diga amém, Senhor, e diga graças a Deus. Por favor, podeis tomar o vosso assento, por gentileza. Amém. Olha aqui para o altar, por favor. Essa prática, olha aqui para o altar, de consultar os médiuns, os encantadores, era uma prática que estava e era eliminada no período que Samuel governava Israel. Como liderança espiritual, era proibido consultar adivinhadores e encantadores. Quando Samuel morre, a referência do contato com Deus era Samuel. Quando Samuel morre, Saul está o quê? Desesperado. E Saul agora ele quer encontrar uma maneira de ter uma orientação. E aprenda uma coisa: a nossa orientação, ela vem de Deus. A nossa orientação vem através da palavra do Senhor. E agora Saul, ele acha melhor trazer os encantadores e os adivinhos para junto de si. E olha o que a palavra fala sobre isso. Deuteronômio, capítulo 18. Os obreiros que estão no salão, anota a palavra também. Pode pegar caneta e papel para anotar essa palavra também, tá bom? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 9. E assim que a igreja encontrar, declare conosco amém. Acompanhe. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora e diante de ti. Diga glória a Deus. Preste atenção. Deus está dizendo: quando vocês entrarem na terra que eu jurei para vocês, ou qualquer terra, vocês não podem se misturar com aqueles que consultam mortos, com aqueles que trabalham com adivinhação e com aqueles que estão inclinados para ter videntes que dão orientação à sua vida. E o próprio Deus vai dizer que Deus ele não aceita essa prática, e vai declarar que Deus lança fora essas pessoas que praticam isso. Anote comigo, por favor, no seu esboço. Escreva comigo aí:
prognosticador. E o que é isso, pastor? O que nós lemos agora há pouco, no versículo de número 10. Esse prognosticador significa adivinhação. Esse que pratica isso é o que traz adivinhação. Agora escreva comigo: o agoreiro. O que é o agoreiro, pastor? É o vidente. Escreva comigo aí: é o vidente. Então, verdadeiramente, Deus ele não vai aceitar aquele que consulta os adivinhadores. Deus não vai aceitar aqueles que são guiados por visões totalmente erradas. Quando abrimos a palavra de Deus, em Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, verso 31, Levítico capítulo 19, verso 31, e assim que a igreja encontrar, declare conosco, amém. Levítico 19, verso 31, acompanhe: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não busqueis contaminar-vos com eles, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus vai dizer: vocês não podem buscar eles para que vocês não se contaminem. Anota comigo aí: os encantadores e adivinhadores produzem a contaminação. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos entender isso. Por que Deus está proibindo a consulta aos adivinhos e aos encantadores? Porque essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é clara. A voz de Deus vem do céu para a nossa vida. Diga glória a Deus. A voz de Deus vem para a nossa vida através... Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui? Quer ouvir? Quando você abre a palavra de Deus, Deus começa a falar contigo. Vamos aplaudir o Senhor. A Bíblia aberta é a boca de Deus. E terceiro, nós temos o Espírito Santo de Deus que fala conosco também. Glória a Deus. Essas são as fontes seguras. Encantadores, adivinhadores, são fontes que Deus não aprova. Amém? Por gentileza, Saul nesse exato momento, ele está ressuscitando uma prática que Deus abominava. Que prática é essa? Consulta quem? Adivinhadores, encantadores, agoreiros, videntes, feiticeiros. Mas por que Saul está trazendo para Israel novamente essas práticas que Deus abomina? Volta comigo, 1 Samuel capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28, versículo 4. 1 Samuel capítulo 28, verso 4. E assim que a igreja encontrar, declare conosco, amém. Amém. Diz a palavra de Deus: e ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Olha o que está acontecendo agora. Davi
Ele era um homem muito respeitado, a tal ponto que Davi, ele foi recebido pelos reis dos filisteus, que era o rei Aquis. E olha o que a palavra diz: Davi e o rei dos filisteus se uniram. E olha o que Saul pensou: o meu inimigo é Davi, os filisteus também são os meus inimigos. Agora, os meus 2 maiores inimigos estão juntos e vão guerrear contra mim. Olha o desespero de Saul. Quando Saul acampa o seu exército, ele vai dizer: é morte na certa. Então eu vou consultar a Deus, para que Deus fale comigo o que vai acontecer. Mas o versículo de número 6 vai dizer que Saul vai procurar Deus e Deus não responde. Saul vai consultar em sonhos e Deus não responde. Saul clama para que os profetas falem com ele e Deus não responde. Por que será que Deus não quer responder Saul? Sabe por quê? Porque um belo dia Deus disse assim para Saul: Saul, você vai matar Agag, rei dos amalequitas, você vai acabar com todo o povo, vai destruir todas as riquezas que eles possuem. E o que Saul vai fazer, gente? Ele poupa o rei, ele poupa os animais, ele poupa tudo que prestava. Samuel se apresenta a ele e vai perguntar: Saul, você fez o que Deus mandou? Claro, meu senhor, fiz tudo o que Deus ordenou. Daqui a pouco surge um mugido de boi, e Samuel vai perguntar: mas que mugido é esse que eu estou ouvindo? Acaso você não fez o que Deus mandou? Não, mas eu guardei esses melhores do rebanho para sacrificar a Deus. E o que Deus vai falar para ele? Melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe o que está acontecendo com o Saul? Ele está achando que Deus vai se alegrar com o sacrifício dele, mas o que Deus quer receber não é sacrifício. O que Deus quer receber é a obediência. E quantos nessa manhã têm obediência para apresentar ao Senhor? Vamos aplaudir a Deus. E entenda, por causa da desobediência de Saul, Deus vai rejeitar Saul. E a pior coisa que existe é quando Deus rejeita uma pessoa. Sabe o que uma pessoa precisa fazer para Deus rejeitar ela? É só parar de obedecer ao Senhor. Toda pessoa que entra pelo caminho da desobediência, ela pode jejuar, pode subir um monte, pode orar meia-noite, meio-dia, ela pode clamar, mas Deus não atende. Diga assim para quem está do teu lado: nunca perca a comunhão com Deus, e a base de tudo é a obediência. O desobediente acha que ele vai agir do jeito dele, ele vai cometer os erros dele, ele vai dar as costas para Deus e vai dizer: ah, mas Deus vai me amar assim mesmo. Mesmo eu desobedecendo a Deus, Deus vai falar comigo. Deus não fala. O exemplo está aqui. Ele vai consultar Deus, Saul, mas Deus não responde. Quando abrimos a palavra de Deus, Provérbios capítulo 28, por favor, Provérbios capítulo 28, versículo 9, e você vai entender ainda com mais propriedade e profundidade por que Deus não respondeu Saul. Provérbios 28, verso 9. E assim que a igreja encontrar, declare conosco: amém.
o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando uma pessoa não quer dar ouvidos à palavra de Deus, ao que Deus está falando, ela vai orar e Deus não vai responder. Quero fazer uma pergunta aqui: quem quando ora e clama o Senhor, Deus atende? Quem atende aqui? Deus atende? Glória a Deus. Mas se você está dizendo, pastor, eu tenho clamado a Deus, eu tenho orado e Deus não me responde, é porque Deus quer ver de você, sabe o que? Mais obediência. Erga as mãos aos céus agora, feche os olhos, diga assim comigo: Senhor, mais forte, Senhor, eu quero obedecer a sua palavra, a sua voz. Diga: Senhor, arranca, tira da minha vida toda desobediência. Vamos aplaudir o Senhor. Quer que Deus ouça a sua oração? Obedeça a Deus. Quer que Deus te responda em sonhos, em revelações? Obedeça a Deus e a palavra dele. Porque isso aqui é muito forte, gente. O que desvia os seus ouvidos da lei, de ouvir a lei de Deus, até as suas orações será abominável. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, pastor, mas eu estou caminhando de uma maneira errada, estou fazendo o que não se deve fazer, mas eu vou orar e Deus vai me ouvir. A palavra diz o que, gente? Vai ouvir? Deus vai atender? Não vai. Por isso que um desobediente, ele anda segundo a sua própria vontade. Deus não guia eles. Por gentileza, volta comigo por favor agora em 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28. Então deu para entender o que está acontecendo com Samuel, com Saul. Ele perde o contato com Deus por causa da desobediência. Ele não é orientado por Deus porque ele é um desobediente. E ele sabe que ele ora e Deus não atende, não responde. E agora, no momento de desespero, Saul, ele vai tomar a seguinte decisão. Versículo de número 7, 1 Samuel capítulo 28, verso 7, acompanhe. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha o espírito de, que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: e eis que em Dom há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Olha que pronto, tá? O que Saul está fazendo agora? Se Deus, olhe para cá, não me responde, se os profetas não falam comigo, eu vou procurar um outro caminho. E qual é o outro caminho que Saul está procurando? A feitiçaria. Saul era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que Deus detestava a feitiçaria, a adivinhação. Mas no momento de desespero, ele procurou esse caminho. E por incrível que pareça, gente, há pessoas que quando elas veem as portas fechadas no trabalho, nada dá certo, sabe o que a pessoa faz? Ela vai procurar os encantadores desse mundo. Ela vai dizer assim: olha, vai no lugar tal, porque
impartir um trabalho para as portas serem. E tem muitas pessoas indo por esse caminho. Outras que dizem: não, eu não quero perder a mulher da minha vida, o marido da minha vida. Vou procurar fazer um trabalho para amarrar ele, amarrar ela. Você sabia disso? No momento de desespero, a pessoa entra em cada lugar. É verdade, não é, gente? E no momento de desespero, o que o Saul está fazendo? Ele está procurando uma saída, mas é uma saída errada. Por mais que você esteja desesperado, por mais que você esteja aflito, querendo resolver uma situação, quem vai resolver a tua situação é o Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir bem forte a Deus. Pastor, mas Deus me responde. Se humilha, pede perdão, obedeça a Ele e Deus vai te responder. Diga para quem está no som: não busque esse caminho, porque é triste o seu fim. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Por gentileza, damos alguns exemplos. Quando uma pessoa está desesperada, ela consulta búzios, não é verdade, pastor? Quando a pessoa está desesperada e não tem fé, entendimento em Deus, ela procura um jogo de cartas. É verdade, não é? Quando a pessoa está desesperada e não tem comunhão com Deus, ela coloca as suas mãos para a vidente ler. E aí, como a pessoa ela procura, não é verdade, uma resposta bem rápida, bem direta, ela diz: não, eu tenho que saber de alguma coisa, o que está acontecendo, e ela entra por esses caminhos. Quem entendeu essa palavra aqui? Esses caminhos, Deus está o que, gente? Abominando isso. Deus rejeita isso. Mas no momento do desespero, o diabo, o inimigo, ganha espaço. Quando você passa na frente, seja de um calçadão, está escrito assim, ó: traga o seu amor em 7 dias. A pessoa não tem conhecimento, entendimento, ela vai. Aí está escrito: consulta com a vovó tal, aí está o número, a pessoa vai. Quem está entendendo? Volta comigo agora lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo capítulo 20, verso de número 4. E assim que a igreja encontrar, declare conosco amém. Muitos seguem o caminho de serem orientados por caboclos, guias, orixás. Vão dizer: não, eu tenho que ser orientado por um espírito de luz, e procura esses caminhos. Mas olha o que a palavra diz em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Mas antes, deixa eu perguntar algo aqui. Quem crê nessa palavra aqui? Então você crê que tudo que nós estamos ouvindo é verdadeiro? Está na palavra? Amém. Verso 4. Isso é Deus dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas e debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Agora, olha aqui para o altar, por gentileza. Se Deus abomina essas práticas,
Deus também abomina a idolatria. Olha aqui para o altar, já estou terminando, por favor. Esse mês e o mês passado, o noticiário ficou poluído por uma informação: quem será o novo Papa? E aí você vai entender que pessoas do mundo inteiro ficaram o quê? Preocupadas, querendo saber quem seria o Papa. E muitas começaram a estudar a biografia dos papas, o que eles fizeram. E aí você vai entender que todos os papas, todos os padres, eles não aceitam e não seguem a palavra de Deus. Não seguem. Porque uma pessoa que se encurva perante uma estátua, perante uma imagem, o que essa pessoa está fazendo? Idolatria. E quem está dizendo que é contra a idolatria? Quem é, gente? É o próprio Deus. Não, pastor, mas não tem nada demais. A imagem da mãe de Jesus está ali, de braços abertos. É aí que o inimigo vence. Porque a pessoa está desesperada. O que ela quer, gente? Se apegar em algo, dizendo: essa aqui é minha imagem, vai estar na minha casa, vai me proteger. Mas a palavra vai dizer: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, tem mão, mas não palpa, tem pés, mas não anda. São obras de homem, mas o nosso Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E uma das maiores mentiras, a primeira é a idolatria, que Deus abomina a idolatria, feitiçaria, tudo isso. Mas uma das maiores mentiras, que é contado para toda a humanidade, que a única igreja verdadeira que existe é a igreja apostólica romana. Mentira. Porque o cristianismo veio na frente, a pregação da palavra veio na frente, e houve assim uma união da política com Roma, e fundou-se então a Igreja Católica, com legalismo, liberalismo. E aí, quando você ouve que o Papa, ele é o sucessor de quem? De quem? Quem já ouviu falar sobre isso? O Papa é o sucessor de Pedro. Mas fazer uma pergunta: padre pode se casar? Igreja? Padre pode se casar? Ah, mas o padre pode. Pode, gente? Não pode? Então, para ser padre e papa, não pode ser casado. Mas se o Pedro, ele foi o primeiro papa, segundo a visão deles, eu peço que você abra comigo agora, e eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Mateus capítulo 8. Vamos tirar essa dúvida aqui, se verdadeiramente Pedro foi o primeiro papa, por favor. Mateus capítulo 8. E assim que a igreja encontrar, declare conosco amém. Versículo 14. Mateus capítulo 8, verso 14. Assim que a igreja encontrar, declare conosco amém. Amém. Acompanhe com a sua visão mesmo, olha. E Jesus, entrando na casa de quem? Viu quem, gente? A sogra e viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Calma aí, para a pessoa ter sogra, ela tem que ser o quê? Diga para quem está do outro lado: Pedro era casado e tinha sogra. Como que Pedro era papa? Como? Não tem base para isso.
Não tem. Então quem segue esse caminho está seguindo o que, gente? A mentira e o engano. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Pastor, mas Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Um outro ponto que eles argumentam, que Jesus prometeu para Pedro que ele fundaria a igreja. Vamos tirar essa prova? Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 16. Os discípulos perguntam, Jesus pergunta: quem dizem ser o filho do homem? E muitos vão dizer, dizem que o Senhor é Moisés, Elias, ou um dos profetas. E olha o que Pedro vai dizer, verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele não está dizendo que Pedro era pedra, mas ele está dizendo: eu sou a rocha, e a igreja será construída em cima dessa rocha. A igreja é construída em cima de Jesus Cristo, por isso ela está de pé, e nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. Se a igreja fosse levantada em cima de homens, ela iria cair, porque o homem é falho, é pecador, erra. Mas quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, tudo que nós edificamos sobre a rocha cresce, fica de pé. Vem o vento, a tempestade, o furacão, e essa casa está de pé. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. E aí? Pergunta para esse irmão assim: e aí, agora você crê? Agora pergunta para essa pessoa: você está edificado em Pedro ou em Jesus Cristo? Quem está em Jesus aqui? Vamos aplaudir o Senhor. Em Jesus. Glória a Deus. E vamos lá. Na procura de um outro caminho, pessoas acabam se curvando à idolatria. Um outro caminho que Deus abomina. E o outro, escreva comigo aí, por favor: o ateísmo. Escreva aí: ateísmo. Pastor, o que é o ateísmo? O ateísmo é quando uma pessoa, ela de todo o seu coração declara: Deus não existe. E eu pergunto algo para a igreja aqui: você conhece algum ateu? Quem conhece algum ateu? E o que eu estou falando aqui, eles não firmam o pensamento dizendo que Deus não existe, não é verdade? Pois bem, eles não acreditam que Deus não existe. Para eles, Deus não existe. Para eles, nada com nada. Mas vamos ver o que a palavra diz. Mas você crê que a palavra é verdadeira? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. E é assim que a igreja encontrada, declara comigo: Deus existe. E Ele está aqui. Gênesis 1, verso 1. Acompanhe. No princípio, criou quem, gente? Os céus. Você crê que foi Deus que fez o céu e a terra? Ô, minha gente, olha aqui para o altar, por favor. Olha aqui para o altar.
terra, ela é uma grande obra-prima, criada por Deus. Uma das mentes mais brilhantes, irmão Antônio, que já esteve nessa terra, Albert Einstein, ele vai dizer, um físico, não é verdade? Um físico, um estudioso ferrenho, e ele vai dizer que era impossível a terra funcionar da maneira que ela funciona, tudo no seu lugar, se por trás dela não tivesse um que comandasse todo o universo. E quem é esse que comanda todo o universo com a palma das suas mãos? Os ateus dizem: não, Deus não existe. Vamos para mais um dado importante, versículo 26, ainda em Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Olha aqui para o altar. Quando nós chegamos na escola, no jardim de infância, é jardim de infância, pastor? É? Jardim de infância, né? Ensinaram para a gente um pouquinho de ciência, que nós viemos de onde, gente? Hã? Calma aí. Deixa eu secar aqui para ver se eu ouvi bem. Ensinaram que viemos de onde? Quem acreditou nisso? Quem já acreditou? Levanta a mão. Já? Na época, claro. Quem é que nunca acreditou nisso? Levante as mãos. E eles colocaram a evolução, né? Faz muito tempo. Homo sapiens, homo e vai seguindo. Aí eles começaram encurvados, depois foi tomando forma e começaram a andar. E até hoje existe o quê? Primatas. Por que eles não evoluíram? Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu não vim do macaco, não. Eu e você fomos criados pelas mãos de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, minha gente. Então não tem como, não tem base que Deus existe. Acho que vai ser semana. Não tem quando os países, as potências, eles lançam foguetes para o espaço, aquelas sondas, né? Aqueles telescópios, me fugiu o nome agora, satélite. Eles lançam satélite. E você sabia que eles podem ficar na órbita por milhões e milhões de anos? Na órbita. E eles dizem que aquilo ali é o lixo que fica no espaço. Mas de tempo em tempo, uma sonda daquela cai. E aí, vendo uma explicação, o rapaz perguntou: mas se uma sonda dessa, bem grande, cair na terra, o que acontece? Não vai morrer muita gente? Não vai ter uma catástrofe bem grande? Aí o rapaz falou assim: olha, eu vou dar uma explicação para você. Quando algo que está fora do espaço entra no espaço, o ar, ele tem o poder ou a função de reter o impacto do que vem de fora para dentro. E muitos, quando chegam aqui, chegam já com fragmentos pequenos. Quem está entendendo? E aí eu fiquei pensando, falei: puxa, o ar, respira fundo aí, nos mantém vivos, e é o mesmo ar que protege a nossa vida. Quem pensou nisso? Quem pensou nisso? O próprio Deus. Deus existe? E eles vão dizer que Deus não existe. Por gentileza, outro exemplo bem claro, bem direto. Passa a mão na sua cabeça assim. Eu vou adiantar aqui caso o tempo. Passa a mão assim. Agora olha para cá. Quem é bom de conta aqui? Melhor. Olha para esse mão do seu lado aí, na sua frente, atrás de você. Fala assim: abaixa a cabeça rapidinho. Fala: abaixa a cabeça rapidinho. Fala para o irmão do seu lado. Abaixa a cabeça, que eu vou contar quanto fio de cabelo você tem.
Tem meio pouquinho ali. Dá para contar? Salmo 147. Salmo 147. Segundo os ateus, Deus não existe. Mas o que diz em Salmo 147, verso 4: assim que a igreja encontrar, declare conosco, amém. A palavra diz: conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome, diga glória a Deus. Amém? Exemplo, vamos lá. Dá para contar as estrelas? Não dá. Deus conhece, sabe o número de todas elas e chama pelo nome, diga glória a Deus. Outro exemplo, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 7. Lucas 12, verso 7. E assim que a igreja encontrar, declare conosco, amém. Diz a palavra do Senhor: e até os cabelos da vossa cabeça estão contados, diga glória a Deus. Eu não sei quantos fios de cabelo você tem, mas o Deus que nos criou, Ele conhece. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Deus existe, Ele é poderoso. Glória a Deus, igreja. Agora diga para quem está assim, para quem está só assim: Deus existe. Segundo essas provas que você recebeu, Deus existe? É impossível, gente. É impossível alguém não atestar. Aí você pode, mas pastor, por que existem os ateus? Isso é uma obra do próprio inimigo. Volta lá comigo, 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28, versículo de número 10. E agora agora Saul, ele vai encontrar a pitonisa, a adivinhadora. 1 Samuel capítulo 28, verso 10. Ele mandou trazer a adivinhadora, e você começou a entender através das passagens bíblicas que Deus não aceita a adivinhação, não aceita esse trabalho. E agora o Saul vai se encontrar com essa mulher. Verso 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso, entenda que o próprio rei Saul, ele tinha dado a ordem para que não houvesse mais o que? Consultas, né? A espíritos, adivinhação, encantamento, nada disso. Ele proibiu. E ele disse: quem pratica isso vai ser morto. Era a segunda lei. E agora o mesmo Saul está ressuscitando essas práticas. Quando a pitonisa chegou a ele, o encantador, e disse: o rei Saul, fala a verdade, o senhor quer o meu trabalho ou quer me matar? Porque o senhor deu ordem que não era para ver essas práticas. E sabe o que o Saul vai dizer? Juro por Deus, que eu não vou te matar. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Versículo de número 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei? Pega a caneta, se você tem o hábito, passa um traço debaixo da palavra subir. Se você está no esboço anotando, escreva aí, subir, e passa um traço aí para chamar a tua atenção, porque essa mulher vai dizer: ô Saul, a quem farei subir? Acompanhe. E disse ele: faz-me subir a quem? Agora olha para cá. Saul está pedindo para uma feiticeira consultar a quem? Os mortos.
essa mulher está fazendo agora um trabalho de necromante ou necromancia, a comunicação com os mortos. E sabe o que ele vai dizer? Eu quero falar com quem? Com Samuel. Mas Samuel sabe o que, gente? Agora nós entramos na palavra. Se você parar para pensar, e eu pergunto algo para a igreja aqui, a título de tirar dúvidas e aprendermos a palavra, verdadeiramente, isso é possível? Isso é possível? A comunicação com os mortos é possível? Não, não é possível. Mas por que agora essa mulher está dizendo: quem que eu quero, que você quer que eu faça subir? Agora preste atenção. Samuel era um homem de Deus? Era um servo do Senhor? Então aquele homem foi um homem salvo. Olhe para o altar. Quem é salvo vai para onde? O céu. E onde o céu está? Para onde que essa mulher perguntou para ele: a quem você quer que eu faça subir? Se ela pediu para ele dizer quem você quer que eu faça subir, só pode subir quem está onde? E quem está ali embaixo? Quem está ali embaixo? O diabo. Quem está entendendo aqui? Até esse momento. Só pode subir quem está embaixo. E quem é que habita aqui embaixo, gente? Quem? O diabo. Por favor. Versículo de número 13. E agora, o próprio Saul, ele vai encorajar essa mulher para falar para ela: olha, fica tranquila, porque nenhum mal vai acontecer contra ti. Verso 13. E o rei lhe disse: não temas, porque o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo o que? Vejo deuses que sobem da terra. Ó, deuses com D o que? Minúsculo. D com Deus minúsculo é demônio. D com Deus com D maiúsculo é o nosso Deus. Olhe para cá. Essa mulher está vendo o que? Deuses que sobem na terra. Versículo de número 14. E ele lhe disse: como é a sua figura? Aqui, olha o que a mulher está dizendo: eu estou vendo deuses que estão subindo da terra. E Saul pergunta: mas o que você está vendo? Como que é essa figura? Acompanhe 14. E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era quem, gente? Samuel. E inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha, quando Saul ouve: não, é o homem que está vindo com uma capa, com um manto, ele vai dizer: já sei quem é. Quem é? É Samuel, que veio de onde? Dos mortos. Saul estava ceguinho, muito cego, porque segundo a convicção dele, o que a mulher estava fazendo estava dando certo. Versículo 15, acompanhe por gentileza. Samuel disse a Saul: calma aí. O Samuel voltou e está se comunicando com quem? Com Saul. E Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me o que, gente? Subir. Agora olha aqui para o altar, por favor. Esse Samuel ainda vai dar uma bronca em quem?
em Saul? Por que você me inquietou? Por que você me chamou e me fizeste subir? Agora eu pergunto para a igreja: era Samuel? Pergunta para quem está do teu lado aí: era Samuel? Não, deixa eu te responder aí. Era Samuel? Não, gente. Não. Puxa vida, pastor, eu acredito que era Samuel, porque o próprio veio, né? Entrou na pitonisa e está conversando com Saul. Eu acho que era ele. Mateus capítulo 4. Agora vamos tirar essa prova para saber se era mesmo, pastora Fernanda, o Samuel. Mateus 4, por favor, Mateus 4. E assim que a igreja encontrar, declare conosco amém. Amém. Mateus capítulo 4, por favor, verso 1. Agora olha aqui para o altar, por favor. Antes lemos Mateus 4, verso 1. Quando esse Samuel apareceu, o Samuel ele vai contar, gente, olha aqui para o altar, toda a história de Saul. Ele vai contar que Saul foi desobediente, desobedeceu a Deus, Deus tirou o seu reinado, e ainda vai contar para Saul que ele vai morrer e vai perder essa guerra. Agora eu pergunto: como que esse Samuel sabia de tudo isso? Ele sabia, porque ele está contando toda a vida de quem? De Saul. E contra fatos não há argumentações. Não tinha como o Saul falar: não é Samuel, porque só Samuel sabia dessas coisas. É por isso que a necromancia, o espiritismo, prende muitas pessoas. Já vamos tocar nesse assunto. Verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em... O diabo fala o nome de Deus? Versículo 2: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de... O diabo também fala o nome de Deus. O diabo também conhece a palavra. Quem está entendendo? Então, quando alguém ouve e acha: não, mas o diabo não vai falar do nome de Deus, ele fala. Versículo de número 4: e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Verso 6, preste atenção, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está... Quem está falando isso, gente? O próprio diabo está dizendo: está escrito na palavra. Em outras palavras, o próprio diabo está pregando. Acompanhe: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropecem em alguma... O que o diabo falou está na Bíblia? O que o diabo falou está na Bíblia? Sim. E aí, chegamos a um ponto muito interessante. O diabo prega? O diabo prega? O diabo revela? Então você vai entender
que o que Saul está falando, com quem Saul está falando, é esse aqui, ó. Por favor, 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, e assim que a igreja encontrar, declare conosco, amém. Diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, eu vou esperar você encontrar. Assim que a igreja encontrar, declare conosco, amém. Acompanhe. E não é maravilha, porque o próprio, quem, gente? Quem? Se transfigura em anjo. Então, ele prega, ele conhece o que? A palavra, e até, se possível for, ele se transfigura em anjo de luz. A palavra diz que o nosso adversário anda ao nosso, preste atenção, o diabo vê tudo que você faz, ouve tudo que você fala, e ele tem uma memória grande demais, ele lembra de tudo, aqui ó, na memória dele, e ele se transfigura. Quando uma pessoa ela pensa assim, mas o diabo, ele tem chifre, fogo nos olhos, um rabo bem grande, não cai nessa não, tá? Vamos para mais um exemplo? De uns anos para cá, presbítero Luiz, nós estamos vendo a romantização do diabo. Há pouco tempo, os jovens que estão aqui, os jovens que estão aqui vão poder me informar. Saiu uma série chamada o quê? Lúcifer. Foi na Netflix? E sabe como é que o Lúcifer apareceu? Bonzinho, ajudador, um homem bonito, pele branca, voz macia, para todo mundo dizer: o Lúcifer não é esse demônio todo, Lúcifer não é esse mal todo, ele até ajuda. Diga assim para quem ainda não fala, vigia. Glória a Deus. Agora eu pergunto para a igreja, olha aqui para o altar, estamos concluindo. Se Lúcifer se transfigura em um anjo de luz, ele pode se transfigurar em Samuel? Então quem falou com Saul não era Samuel, quem era? O próprio diabo. O próprio diabo está falando com Saul, e ele está acreditando que é Samuel. Agora preste atenção, eu já fiz parte disso, então eu posso falar. Olha como enganação, pastor Luiz, é tão grande. Quando eu entrava no terreiro de Umbanda, lá dentro eles ensinavam que lá também cultuava a Deus. Quem já foi nesse caminho também aqui? Já foi? Já frequentou? Levante as mãos. Já. E lá eles dizem: não, aqui nós temos também um Deus, o Pai Celestial. E qual era o nome que se dava ao Deus da Umbanda? Oxalá. Ou do Candomblé? Qual o nome? Oxalá. Quem já ouviu falar desse nome, Oxalá? O que foi ensinado? Oxalá, quem é? Oxalá é Deus, Oxalá é o Senhor. Não, mas aqui, lá na igreja é Deus, mas aqui no terreno é o que? É Oxalá. Aqui também, vamos rezar para Oxalá. Estudando um pouco mais sobre Oxalá, dentro da religião de matriz africana, vai dizer que Oxalá não é o nome de Deus. Oxalá, por trás do nome Oxalá, tem um nome chamado, se você quiser escrever, pode escrever,
chama-se Olorum, ou Olodumarã, que é considerado o Ser Supremo. Então, quando alguém diz Oxalá, ele não está dizendo Deus, mas ele está invocando o próprio demônio. Quem está entendendo aqui? Eu já acreditei que Oxalá era Deus. Depois de um tempo eu até falava na rua, Oxalá, com conhecimento. Quem já falou Oxalá aqui já? Já falou? Já, eu também. Mas com conhecimento da palavra, a gente começa a entender que isso é totalmente errado. E quem leva essas pessoas a esse engano? Quem é, gente? O próprio inimigo. Pastor, como é que isso me prova que Oxalá não é Deus? Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 14. Êxodo capítulo 3, verso 14. Agora Deus levanta Moisés para libertar o povo do cativeiro. Deus concede poder a Moisés, e Moisés vai perguntar para Deus: quando os egípcios me perguntarem, Faraó me perguntar, quem é esse Deus? Que Deus é esse? Quando o povo me perguntar, o que eu falarei para eles? Êxodo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Diga glória a Deus. Erga as mãos ao céu, diga assim: eu sou o que sou. Deus está dizendo, não precisa falar algo para ele, vai dizer: o eu sou me enviou. Diga glória a Deus. O nome dele não é Oxalá, ele é o eu sou, o grande eu sou. Quem já recebeu o livro Em que Cremos? Já começou a ler? Porque o que eu vou falar agora está dentro desse livro Em que Cremos. A pronúncia mais correta para chamar pelo nome de Deus é, escreva, Adonai. Adonai. Alguns estudiosos vão dizer que o nome Yahvé, que é YHVH, é um nome que divide muitas correntes teológicas para saber se esse era o nome de Deus ou não, o Yahvé, porque há uma mistura entre o hebraico e o aramaico, e muitos vão afirmar que você pode chamar Deus tanto de Yahvé como Adonai. Diga glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu pergunto: Oxalá é Deus? Oxalá é o Senhor? De modo algum. Por gentileza, já está terminando, tá, gente? É para parar a pregação agora ou para continuar? Tem certeza? Absoluta? Gálatas capítulo 1. Estamos terminando mesmo. Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. E assim que a igreja encontrar, declare conosco amém. Gálatas 1, 8. Você vai passar 2 Coríntios, vai encontrar Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 8. E assim que a igreja encontrar, declare conosco amém. Olha o que a palavra diz, Gálatas 1, 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Diga assim para quem está ao lado: anátema é maldito. Olhe para cá, Paulo está dizendo: se aparecer alguém pregando um outro evangelho, pode ser o anjo do céu, que seja maldito.
O único evangelho, a única palavra que nós temos que receber é essa aqui, ó. Levante essa palavra para o céu assim. Essa é a palavra verdadeira. Essa é a palavra verdadeira. Tem até um louvor que diz, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. Até por uma. Agora olha aqui para o altar. Se for pregado um outro evangelho, esse evangelho é o que, gente? Maldito. Agora olha aqui para o altar, por favor. Dentro de todo engano que nós estamos ouvindo, há um segmento religioso que eles pregam o Evangelho segundo Allan Kardec, o kardecismo. E muitos vão dizer: não, lá dentro também se prega o Evangelho. Mas que Evangelho é esse? Se a palavra diz: se outro Evangelho for pregado, maldito seja. E por falta de entendimento, de fé, muitos estão presos dentro do kardecismo. E uma das coisas que uma pessoa aprende lá dentro do kardecismo é acreditar na reencarnação. Pergunto para a igreja aqui: quem aqui não acredita na reencarnação? Levanta a mão assim. Alguém nessa manhã acredita na reencarnação? Quem não acredita, levanta a mão aqui. A palavra diz que é dado ao homem morrer quantas vezes? Depois que ele morre, ele vai aguardar o juízo. Mas eles pregam no evangelho kardecista que quando a pessoa morre, ela volta o quê? Reencarnada. E cada reencarnação a pessoa evolui. Estou falando certo, pastor? Sim. Evolui. E aí a pessoa: não, deixa essa vida, essa vida eu estou sofrendo muito, nessa vida eu vim com doença, com problema, na próxima vida eu vou voltar sarado, vou voltar rico. Não tem isso, gente. Mas eles acreditam na reencarnação. Quem está entendendo? Chico Xavier também ensinava e pregava a mesma coisa, na reencarnação. João de Deus, a mesma coisa. Olha aqui para o altar, por gentileza. E eles também aqui na reencarnação. E segundo, na comunicação com os mortos. Agora olha aqui para o altar. Aqui eu encerro. Suponhando que uma pessoa perdeu um ente querido, diaconisa Nadir, e ela diz: puxa, eu amo tanto meu parente, eu amo tanto essa pessoa, e não vou conseguir viver sem ela. Aí ela recebe o seguinte convite: eu consigo fazer você falar com seu parente. Mas sabe o que a pessoa disse? Eu quero ver. Aí ela vai lá. Chegando lá, ela senta na mesa. Quem está do outro lado diz: quer falar com quem? Eu quero falar com fulano. Em fração de segundos, ela começa a ouvir a voz do parente dela. Olha que coisa demoníaca. E aí a pessoa começa a chorar: pai, mãe, você está aqui. E ele começa a dizer: calma, filho, eu estou aqui, vou te guardar, vou te proteger, eu vou estar contigo.
E aí a pessoa pergunta: mãe, mas por que você fez isso aquela vez? E aí aquela voz começa a falar a vida inteira, momentos íntimos, vai contando, e aí a pessoa diz: é o meu parente. Mas quem está falando? Quem está falando? O próprio diabo. Então quem vai ao kardecismo, ao espiritismo, ouve a voz do diabo. Quem vai a esses lugares, ouve e se comunica com os mortos, com o diabo. E aí, gente? Então verdadeiramente nós podemos entender, segundo a palavra de Deus, que tudo que você está aprendendo agora são artimanhas que o diabo inventou para enganar muitas pessoas. E você poderia pensar: mas pastor, essa pregação, ela poderia ser pregada para aquela pessoa que é espírita, é católico, é da Umbanda. Não, essa palavra é para mim e para você, para tirar todas as dúvidas do teu coração, para tirar do seu coração todo outro pensamento. Eu fico com essa palavra que diz, João capítulo 8, verso 44. João capítulo 8, verso 44, eu fico com essa palavra aqui: para tirar do nosso caminho toda sombra de dúvida e variação. João 8, 44 diz a palavra do Senhor: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Diga para quem está do outro lado: cuidado com o mentiroso. O mentiroso é o diabo. E vivemos em um tempo de legalismo, aonde muitas pessoas, até mesmo pessoas, vão dizer: não, mas o crente não precisa ser quadrado. Um crente pode ir dentro da umbanda, do candomblé, do pagode, do funk. É o tal do secular. Não, mas o cristão, ele pode ir para todos os lugares. A palavra diz: se você for, você é contaminado. Continue na presença do Senhor, limpando as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, guardando a sua salvação, porque Jesus vai voltar. Vamos aplaudir a Deus. Nós não podemos misturar, minha gente, porque daqui a pouco a pessoa que ela mistura muito os caminhos, ela vai orar assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, Maria me ajuda. Outros vão dizer: eu vou orar, mas você tem uma velhinha também, para o meu anjo da guarda. Não existe Maria, anjo da guarda. Existe um Deus poderoso, que não falha, que te protege, que te guarda, e vai salvar a tua casa e a sua família. Vamos aplaudir ao Senhor. João capítulo 14. E Ele está aqui no nosso meio hoje, o verdadeiro Deus. João capítulo 14, verso 6. E assim que a igreja encontrar, declare conosco. Agora você vai declarar com toda a sua fé e todo o seu coração. Vamos lá. E disse-lhe Jesus: eu sou. Mais forte: eu sou. Ó, quando ele diz eu sou, é o nome do próprio Pai. Aleluia. Diga: eu sou o caminho. Quem está nesse caminho aqui? Ó, eu sou o caminho. Olhe para cá. Ele está dizendo: eu não sou um dos caminhos, eu sou o único caminho.
Então não há caminho do espiritismo, kardecismo. Muitos vão dizer, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, mentira, mentira. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Olha aqui para o altar. Eu prefiro ouvir essa verdade, a verdade que vem da palavra de Deus. Eu não posso acreditar no que o Papa, no que o padre, no que a mãe de santo, no que o caboclo, no que o médium diz. Eu não posso acreditar, e eu vou falar isso mais uma vez. Não cai nessa história. Jogo de carta, jogo de búzios, leão, horóscopo, signo, tudo isso provém do inimigo para enganar. Quem está entendendo? Tudo isso. E não tire do teu coração toda a variação. Ele vai dizer e vai declarar, e a verdade e a vida. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para a igreja. Toda pessoa, olha aqui para o altar, toda pessoa que ela entra pelo caminho da enganação, a pessoa fica perturbada. Quem está falando isso é uma pessoa que já ficou perturbada com isso. Segunda-feira, eu acendi uma vela branca. Aí no dia da semana, que eu acreditava que me protegia, eu colocava outra vela. E daqui a pouco eu achava que alguém fazia mal para mim, e fazia também uma vela para me proteger. Ficava cantando ponto na minha casa, cantava ponto, ficava invocando, chamando o nome para me proteger. Não sabia eu, mas cada vez mais eu estava me afundando no engano, cada vez mais me afundando. Mas verdadeiramente deu tempo de voltar para o caminho verdadeiro, para o caminho da vida. E ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é por nenhum segmento, mas é por causa de Jesus que chegamos até Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. E se coloque de pé, por gentileza. Vamos aplaudir mais a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quantos nessa manhã já confessaram Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então essa palavra te endereça o certo. Agora é importante que, conhecendo Cristo como único, suficiente, exclusivo, Salvador, nós temos que ter o desejo de cada vez mais obedecer ao Senhor, fazer a vontade dEle, fugir da aparência do mal, se batizar, caminhar com Ele de verdade, porque tudo que você está ouvindo agora é a palavra do Senhor. Nós não podemos ouvir a palavra e acreditar somente nela pela metade. Essa palavra tem que ser cumprida 100%. Glória a Deus. Pastor, quando o Senhor começou a pregar a palavra, eu me senti tão mal, porque no meu passado eu já pratiquei essas coisas e me senti tão mal. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquilo foi o passado, quem está entendendo? Foi o passado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não. Já foi, já passado. Agora você não adora mais escultura. Hoje você adora o Deus que é invisível, mas real. O Deus verdadeiro, o Deus que te salvou e vai salvar a sua casa também. Glória a Deus. Eu quero fazer duas orações. A primeira por você, e a segunda. A primeira é para que eu e você sejamos guardados na verdade e não sejamos enganados por nada. E a segunda oração, quem vai fazer vai ser a pastora Denise e a pastora Fernanda.
São duas pessoas que vieram também nessa vida, e elas têm autoridade para orar por vocês. Quando elas orarem, elas vão orar pelos seus familiares. Se você tem familiar na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, que está preso, amarrado, Deus vai libertar. Você crê de todo o coração? Então erga as mãos aos céus e ore comigo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu recebi a sua palavra nesta manhã, e diga: Senhor, eu quero caminhar na verdade da sua palavra, na luz de Jesus Cristo. Diga: Senhor, abra o meu entendimento através da palavra, para que eu não seja enganado pelo inimigo, e venha compartilhar a sua palavra, para que mais pessoas sejam libertas pela sua palavra. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, meu Deus, por essa manhã na tua casa, meu Deus, essa casa de oração. E nesse momento, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a cada lar aqui representado, e que seja o Senhor, Deus, a visitar aqueles nossos, meu Deus, familiares que não te conhecem, que por algum motivo, meu Deus, tem sido enganado, tem ficado cego, meu Pai, praticando, meu Pai, tudo aquilo que foi ministrado diante do teu altar nessa manhã de hoje. Pai querido, Deus amado, eu peço que seja o Senhor, nesse momento, meu Deus, a visitar a cada um, e que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, meu Deus, sobre a vida desse homem, dessa mulher, ou até mesmo, Deus, desse jovem que tem praticado, meu Pai, que foi visitar um centro de Umbanda. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda maldição, meu Deus, venha ser quebrada, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado sobre a vida dos nossos familiares caia por terra, que toda cegueira espiritual, meu Deus, vai caindo por terra agora nesse momento, e que eles, meu Pai, diante das nossas vidas, venham verdadeiramente ver o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que liberta, o Deus que transforma, assim como nós, meu Deus, fomos transformados. Um dia nós éramos cegos, meu Pai, assim o Senhor nos buscou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos limpou. Meu Deus, que seja o Senhor sobre cada família aqui representada. Visita aquele lá, meu Pai, onde tem um ente, meu Pai, que tem vivido, tem servido aos Exum, meu Pai, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer, meu Pai, para libertar, para tirar toda a cegueira, meu Pai, desse homem, dessa mulher, até mesmo desse jovem. Pai querido Deus amado, nós entregamos ao Senhor a cada vida, meu Pai, na certeza de que o Senhor pode todas as coisas. Sim, Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nesta hora, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que visite o ventre de cada mãe que aqui está. Senhor, em nome glorioso de Jesus, que toda palavra que foi recebida do ventre, toda palavra, Pai amado, Deus do poder e glória, que foi lançada, Senhor, às vezes até mesmo por a própria mãe, porque às vezes não queria este filho, muitas das vezes, Pai amado, por conta de situações inerentes à Tua vontade, mas nesta hora, Espírito Santo da verdade, visita, Senhor, Pai amado, Deus do poder e glória, em nome glorioso de Jesus, Senhor, para que seja, Pai amado, Deus do poder e glória, ai, Senhor, proclamado nesta manhã, nesse dia chamado hoje, todo o pacto, Senhor, tudo que o pacto que tenha sido feito, ainda que essa criança no ventre da mãe, Pai amado, Deus do poder e glória, que caia por terra no Teu nome, no nome glorioso de Jesus, toda palavra contrária, toda palavra, Pai amado, Deus do poder e glória,
caminhos e livra, Senhor, os nossos pés da rede. Faz isso hoje, Espírito Santo da verdade.